a gente falava sobre a ideia de implementar um processo novo, implementar a gestão, gerar, né, em todos a possibilidade de a gente conseguir reconhecer que todos estão fazendo dentro de um processo que foi definido, Uhum. e um ambiente em constante inovação, que todos almejam, mas Sim. muitas vezes não conseguem perceber o quão, eu não sei se é pressionado é a melhor palavra, o quão tenso é esse processo, né, de você estar sempre incomodado, Uhum. mas hoje talvez eu não enxergue como um outro caminho. Eu acho que todos nós precisamos estar incomodados com a situação que estamos vivendo, porque se a gente se acomodar com ela, a gente está levando ou construindo um risco muito, muito forte para a organização. E aí eu queria entender hoje, dentro da ótica, né, que você vivenciou, como é que a gente faz para que esse processo de incômodo ele seja perene, né? Será que existem instrumentos gerenciais que possam levar a gente a fazer isso? Será que isso depende muito apenas do perfil do gestor? Ou é um conjunto de coisas? Ou como é que a gente pode envolver as pessoas a elas, de fato, serem o embrião disso, né? Acho que faz sentido, acho que caminhar por aí. Sim. É muito curioso, assim, quando a gente pensa, principalmente falando até sobre a minha trajetória quando, dentro da empresa, né? Dentro desses 7 anos, a empresa cresceu também. Então, quando eu comecei, eram 200 pessoas, né? Aí depois, hoje, tá lá, 10 mil, 8 mil pessoas. É uma galera, você não conhece mais, não dá pra chamar todo mundo pro happy hour. Mas, dentro desse lugar, apesar da gente falar sobre esse perfil de, de inquietude, né? De querer sempre o novo e tal, é preciso ter também as pessoas que são mais conservadoras. Porque quando a gente fala sobre diversidade ali dentro do time. Então, apesar de ser uma empresa muito inovadora, quando a gente fala sobre essa inovação, a gente fala sempre onde a gente quer chegar. É a gente sempre se reinventando, olhando para aquele propósito, sabendo se a gente está no caminho certo, se não está no caminho certo, e o porquê que a gente mudaria e onde a gente quer chegar. Então, eu tenho um exemplo muito bom. Eu tive uma experiência assim que para mim foi fora de série, que foi participar da criação da operação do México, do Nubank México, né? Ah, eu sou muito orgulhosa desse projeto que a gente fez. Qual era a ideia? A gente já era uma marca, já tinha uma marca bem consolidada no Brasil e tal, estavam abrindo em outros polos, e o nosso desafio era criar uma operação, replicar a Operação Brasil no México. Eram 5, era um projeto que tinham 5, claro, tinha outras pessoas, mas de operação a limão na massa, eram 5 pessoas. Era um trabalho super complexo. Era tipo um déjà vu, porque a gente já tinha vivido aquela criação no nível Brasil, mas a gente agora estava indo para o nível México com toda a bagagem, só que a gente ia trabalhar com pessoas que não tinham nada dessa bagagem. Sem falar na cultura, né? As pessoas tinham habilidades muito diferentes, que a gente acreditava ser muito diferentes da nossa, Brasil. Então eu falei, bom, vamos lá, eu queria hablar, né? Aham. Vamos. Então o desafio estava lançado e a gente foi. Fomos, chegamos lá. Como você falou, precisava ter uma cabeça disruptiva. A gente precisava levar inquietude para essas pessoas, né? Imprimir a cultura do Nubank. E como é que a gente ia fazer isso? Então, a primeira coisa, quando eu falo sobre você ser coreógrafo de times, eu era a única pessoa que tinha o background ali de gestora de pessoas. Tá. Todos os outros eram especialistas, porque a gente tinha áreas específicas dentro do universo do cartão que eles iam olhar e eu era a única que estava ali com pessoas. Então, lá vou eu, né? Eu tinha um briefing ali, um resuminho de cada um, mas eu precisava fazer. O desafio era o seguinte, a gente tinha uma operação, a gente tinha que rodar aquela operação. A gente precisava fazer com que aquelas pessoas elas fossem inquietas, que elas se perguntassem, mas eu não tinha certeza que elas iam ter essa mentalidade. Então eu fiz esse reconhecimento, né, de time, vamos dizer lá, e eu precisei alinhar a expectativa do que era o projeto. Então o projeto em si, qual era a expectativa? A gente queria ter quanto tempo de espera na fila do atendimento? A gente queria colocar quantos clientes para dentro e tudo mais. Então, eu tinha os objetivos gerais ali da empresa, que eram, como é que a gente, tipo, esqueci a Reais? palavra. Não, eram difíceis, esqueci a palavra. Ah, Eram desafiadores, desafiadores, perfeito. né? Já era uma expectativa acima. E eu tinha um time que eu não sabia como se comportava
mas que eu precisava que eles atendessem àquela expectativa. Então, como é que eu ia fazer para fazer com que essas pessoas, se elas não fossem, elas se tornassem inconformadas, né? Sim. É uma palavra que a gente gosta de usar lá. Inconformadas. Como é que eu ia fazer com que elas entendessem, que elas gerassem valor, que elas botassem aquelas metas que a gente tinha como prioridade. Então, independente do perfil delas, eu precisava que elas se apresentassem assim. Então, a maneira que eu encontrei para fazer isso foi tentar, ao máximo, reconhecer qual era o talento delas e o que é que elas podiam dar de melhor para mim. E casar com a necessidade de negócio que eu tinha naquele momento. Perfeito. E por que eu contei toda essa história? Porque muitas vezes, como empresa, a gente quer ser o melhor de Sergipe. Por que não? Tem que pensar. Pensar pequeno e pensar grande é o mesmo esforço. Então, se eu quero ser o melhor do Sergipe, o melhor do Nordeste, tem que ser isso mesmo. Bota lá, vamos botar. Nós queremos ser maior referência, Nordeste e tudo mais. Só que eu preciso, ao mesmo tempo, traduzir isso de maneira prática para a minha operação e mostrar e criar com eles um caminho que faça a gente chegar lá. E aí é aí onde eu vou provocar para que aquelas pessoas que parecem ser acomodadas, que parecem não ter tanto interesse, despertar para fazer, cara, o trabalho que eu estou fazendo aqui, ele tem uma razão e eu sei como é que eu estou contribuindo para chegar naquele objetivo. Então, quando a gente fala sobre um ambiente, né, disruptivo ou um cenário inquietante, perfeito, enfim, ele vai funcionar. Mas ele vai funcionar muito de acordo a depender do quanto você está conseguindo traduzir isso para quem está com você.